começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula, exercício 3 na tela. Vamos lá, senhores. Um objeto, vírgula, cujo peso é de quanto? 30 newtons, vírgula. Então vamos anotar nossa informação aqui, ó. Se você é aqueles meninos que gostam, ou meninas, né, que gostam de ser organizados, escrevam assim, ó, dados. Quais são as informações do problema? Quais são os dados? O peso, ele já me deu aqui, ó, vale 30 newtons. Então eu não preciso calcular a força-peso porque já foi dada. Olha, que pessoa bondosa, já me deu a força-peso, não preciso calcular. Ah, legal. Encontra-se em repouso. Agora, quando ele fala que o corpo está em repouso, quando um corpo está em repouso, nós sabemos que a sua aceleração vale quanto? Zero. Por quê? Porque a aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Se ele está em repouso, a sua velocidade não muda em relação ao tempo. Então, a sua aceleração vale quanto? Zero. A segunda lei de Newton, né? Lembrando que a primeira fala que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que um agente externo mude seu estado. No caso, temos um corpo em repouso, e a segunda lei de Newton fala que força resultante é massa vezes a aceleração. No caso, a nossa aceleração vale zero, então a nossa força resultante tem que ser igual a quanto? A zero, um vetor nulo, tá? Para dar um vetor nulo, eu bato o olho aqui, né? Ele pegou a força-peso, ele decompôs a força-peso, né? Quer dizer, ele fez um eixo Y, fez um eixo X, a força normal já estava no eixo Y, ok, maravilhoso. Aí essa força-peso aqui tem uma parte dela que está no X e uma parte que está o quê? No Y, né? Regra do paralelogramo, não é isso? Ó. Tá? Que o vetor desenha uma linha paralela a essa, outra linha paralela a essa aqui. Aí nós temos o PY. E detalhe, o PY ele vai anular a força normal, porque esse corpo no plano ele nem sobe e nem desce. Aí nós temos a força PX, nós temos aqui a força PX, mas ele fala que o corpo está em repouso e essa força resultante tem que dar zero. Então isso significa que deverá existir aqui, senhores, uma força, tá? Contrária a esse movimento, que eu vou ter que chamar de força de atrito, tá? Para frear, para segurar esse carro ou esse bloquinho na rampa. Para quê? Para poder anular o meu PX, ok? Então tem que existir uma força aqui na rampa para cima para anular essa força que está no eixo X para baixo aqui, ok? Então essas são as informações que eu tenho no texto. Tá? Continuando a ler o exercício. Um plano inclinado de um ângulo de quanto? 30 graus. Enquanto, quanto que é o meu θ? O meu θ, senhores, outra informação importante que eu tenho. O meu θ é um ângulo de 30 graus. Aí, na nossa aula teórica, nós demonstramos que esse ângulo do plano inclinado, o mesmo ângulo que está com a força PY. Então, entre o peso e o PY é o mesmo ângulo do plano inclinado. Pois bem, aí nós temos a nossa brincadeirinha, estar com o ângulo cosseno. O PY está com ângulo, então ele vai ser um cosseno. O PX está sem ângulo, né? Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Então, o PY está com ângulo, então ele vai ser cosseno. E o PX está sem um ângulo, ele vai ser o quê? Seno. Então, aqui, letra A, o valor da componente peso na direção perpendicular ao plano. Então, ele quer quem? O meu PY. Então, ele quer o meu PY. Meu PY, então, vai ser o peso, ele está com ângulo,
Então, vai ser cosseno de alfa. Meu PY, quanto que é o peso? Ele já me deu essa informação. Ele falou que é quanto? 30 newtons. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Magno, da onde você tirou isso? Vem cá, meu amiguinho, ó. Tirei daqui da nossa tabela, né? Seno, cosseno, tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, 1 raiz de 3, 1 raiz de 3. Chega, Marco, 1 raiz de... Chega. 1 raiz de 3. Essa música gruda no nosso cérebro, igual chiclete, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você vai lembrar de hoje de tarde. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vai grudar igual chiclete. Então, cosseno de 30, vai ser quem? A raiz de 3 sobre 2, senhores. Detalhe, observação aqui, ó, um OBS, a raiz de 3 sobre 2, eu posso falar que aproximadamente é 0,86. Nossa, Mário, como você sabe isso? De tanto fazer exercício, senhores, de tanto fazer exercício, a gente acaba memorizando. A minha calculadora tá piquititinha, peraí, só um minutinho. Mário, dá um zoom aí pra galera. Ok, você tá aí no zoom, né? 3, raiz quadrada de 3, dá esse número aí, tá? Dividido por 2. Olha lá, senhores, 0,8660, aproximadamente 0,86. Senhores, vou aproveitar que eu já estou com a calculadora na mão, né? Vou bater 30 vezes 0,86, tá? Eu arredondei, 25,8. Voltamos para o quadro. Então, nós vamos ter aqui que nosso PY vai ser igual a quanto? 25,8 newtons, aproximadamente, ok? Beleza, senhores? Show de bola? Voltamos aqui para o nosso desenho. Olha que coisa top de linha. Top, mas top. Como assim top, mas é top? Por quê? O módulo da força normal é igual ao módulo da força PY, porque para o corpo estar em repouso, essas duas forças têm que serem o quê? De mesmo valor, na mesma direção e sentidos opostos. Então é um vetor oposto, tem o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido contrário. Se eu achei que o PY valia 25,8, então eu posso falar que a minha normal aproximadamente também vale 25,8 newtons. E isso já responde alguma letrinha para baixo. Letra B. O valor da força de reação normal na superfície do broco. Já respondi quanto que é a força normal. Então aqui, senhores, ó, nós temos a letra B do exercício já respondida. Nossa, foi rapidinho? Foi rapidinho, vai ser rapidinho. Beleza. Vamos agora para a letra C. Letra C. Lembrando que esse corpo está em quê? Ele está em repouso. Se ele está em repouso, ele está com a sua aceleração valendo quanto? 0. A sua força resultante é um vetor nulo. Para ser um vetor nulo, eu teria que aplicar uma força contrária ao Px para anular ela. Então aqui eu teria uma força que Px, não é isso? Certo? Teria uma força Px aqui, que seria minha força de atrito, tá? E aí nós vamos para a letra C. O valor da força de atrito estático, quer dizer, por que estático? Porque o corpo está parado, que o plano exerce no bloco.
Essa força não está representada na figura, não tinha. Eu desenhei já, represente o vetor, já está representado da força de atrito estático na imagem. Bom, senhores, ele quer o valor da força de atrito. No caso aqui, a força de atrito tem o mesmo valor da força Px. Ah, Maria, é verdade, porque ele está em repouso, então elas são vetores o quê? Opostos, têm o mesmo valor, a mesma direção e sentido contrário. Para anular um vetor, eu preciso de um vetor oposto a ele, com o mesmo valor, mesma direção e sentido contrário. Ah, beleza. Então quer dizer que minha força de atrito, quem é o Px? O Px, senhores, é a força peso vezes o seno de alfa. Magno? Como assim o seno de alfa? Lembra do macetinho? Quem está com ângulo, cosseno. Quem está sem o ângulo, seno. Então, o Px é seno. Lembrando que nesse exercício, tá? A força-peso foi dada, que vale quanto? A força-peso vale 30 newtons. O seno de 30, tá? Vou escrever seno de 30 graus, que é o ângulo. Então, a força de atrito vai valer quanto? Seno de 30 é meio, tá? Vamos registrar? Vamos registrar, Mário. Ok. Então, vamos lá, senhores. Mais uma vez, vamos evocar a nossa tabelinha aqui, senhores, do Jingle Bell. Isso mesmo, cantei em versão heavy metal para você na outra aula, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. No caso, seno de 30. Seno de 30 vai dar quanto? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Legal. Beleza. Trigonometria. Show de bola. Então, minha força de atrito vai ter um valor de quanto? 15 newtons. Bacana, letra C feita, falta letra D de dado. Bora lá resolver a letra D? Letra D, considere o valor do coeficiente de atrito estático máximo entre o objeto e a superfície, como 0,7. Nós temos dois atritos, tá, senhores? O atrito do corpo parado é um, do atrito do corpo em movimento é outro, tá? O que acontece? Vamos desenhar, só para você entender. Esse corpo aqui, o que acontece com ele? Ele está paradinho aqui, ele está em repouso, ninguém está mexendo com ele, então você vai ter o quê? Uma força peso para baixo, tá ok? Então vai ter outra força aqui, senhores. Ó. Vou colocar em outra cor, né? Pra ficar mais fácil para você visualizar. Tá aqui, ó. Aqui. Estamos aqui, beleza. Aqui é a minha força peso. Aqui é a minha força normal. Lembrando que esse corpo está em repouso, a resultante teria que dar quanto? 0. Então, o peso em módulo seria igual à força o quê? Normal. Mas, se alguém empurra esse bloco, não quer dizer que ele vai entrar em movimento. Ele vai estar aplicando aqui, senhores, uma força, tá? Ele vai estar aplicando aqui uma força F. Agora, em contrapartida, nós teremos aqui uma força de atrito, tá? Que dificultará o movimento, tá? Normalmente a gente desenha no chão, tá? Porque é no contato, mas eu vou desenhar aqui no meio do bloquinho, ok? Então, essa aqui seria a minha força de atrito. Essa aqui seria a força F do homem, tá ok? Mas o corpo ainda encontraria em repouso. Se ele encontra em repouso, quer dizer que a força que o homem está aplicando seria igual à força de atrito, ou a força de atrito seria igual à força que o homem está aplicando.
Mas vamos supor que o homem faz mais força e o corpo ainda não se move. A força de atrito aumenta. Como ele está parado, é o atrito estático, tá? A gente tem, você pode chamar dinâmico ou cinético, tá? Quando entra em movimento. Mas vai ter um momento que o homem vai aplicar uma força maior e aí esse corpo entrará em movimento. E aí ele não está mais no atrito estático, está no atrito cinético. Mas como que nós calculamos força de atrito? Tá? Força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. No caso, como nós estamos em repouso, é o atrito estático, ok? Aqui eu fiz um plano reto para ficar mais fácil de você entender. Lembrando que a gente está no plano inclinado, tá? Então, bora lá. Vamos apagar isso aqui, né? Porque isso aqui podemos deixar. Tá ok. No caso aqui do nosso plano inclinado, nós vamos calcular a força de atrito. Lembrando, quanto que vale essa normal? Vamos voltar lá? Lá no comecinho do exercício, tá? Aqui, senhores, a força normal vale 25,8 aproximadamente, tá ok? Força de atrito vai ser normal, que é quanto? 25,8 vezes o coeficiente, que é quanto? 0,7. A força de atrito, então, senhores, será 18,06 newtons. Lembrando que essa parte do desenho aqui não é do problema, tá? Eu só fiz para você entender o que é a força de atrito estático. Que se você não aplicar força nenhuma no corpo, ela vai valer zero, aí não teria força de atrito. Se você começa a aplicar uma força, aparece a força de atrito. Se você aumentar a sua força, aumenta a força de atrito. Então, ela é variável. Então, a força de atrito máximo é de 18,06. Mas eu preciso entender isso fisicamente. Volta lá no meu desenho aqui, que está desenhado as forças. A força PX que nós calculamos aqui é 15. Tá? A gente acabou de calcular é 15. A força de atrito que consegue segurar esse carro para ele não descer na rampa, o máximo que ela consegue suportar é de 18,06. Como aqui é 15, ela segura. Tá? Como está em repouso, se eu pôr uma força de 15, a força de atrito é 15. Se eu pôr uma força de 16, a força de atrito vai ser 16. Se eu pôr 18,06, o corpo ainda continua em repouso, com 18,06 de atrito. Se eu pôr 18,07, aí esse corpo já entra em movimento e aí a gente tem uma característica diferente do atrito, porque o atrito em movimento ele vai ter um outro valor, tá? Vai ter uma outra característica, uma outra constante, que é o atrito de coeficiente cinético ou dinâmico, tá? Que é menor que o atrito estático, tá ok? Que eu acho que é a letra E, que ele vai perguntar para nós. Senhores, antes de continuar a letra E, recadinho importante. Desculpa interromper sua aula, mas é um recadinho importante. Salve esse contato, às vezes você vai precisar de uma ajuda em física, ou para uma prova bimestral, ou quem sabe você precisará de um reforço para algum concurso. Então salve na sua agenda e coloca lá, professor Magno Física, tá? Precisando, entre em contato. Será um prazer te atender, tá bom? Obrigado. Voltamos para a aula. Letra E. Agora considere que o corpo entrou em movimento. Ah, se o corpo entrou em movimento agora, senhores, o meu PX agora vai ser diferente da minha força o quê? De atrito. Tá? Ele tem que ser diferente, ele não está mais em repouso. E o PX vai ter que ser maior que a minha força de atrito. Em movimento tem que ser um atrito cinético, tá? O coeficiente de atrito cinético. Continuando, entrou em movimento e desce a rampa. Determine o valor da força de atrito cinética que a superfície exerce no corpo, sendo o coeficiente de atrito cinético. Ele digitou errado aqui, não é um E, tá? Aqui é um C. De cinético, tá? Vale quanto? 30. Novamente, força de atrito é quem? É a normal vezes o coeficiente de atrito que? Coeficiente de atrito cinético, porque está em movimento. Força de atrito
é a normal, que é quanto? 25,8 vezes 0,3. Força de atrito vai ser igual a quanto? 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24. Vão quanto? Vão 2. Dá 15, com 2, 17. Vai 1, dá 6, dá 7. Dá 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. A força de atrito agora será de 7,74. Agora, vamos lembrar? Vamos lembrar do que? Nós temos o nosso plano inclinado. Aí, senhores, coloquei o desenho. O que acontece agora? A minha força Px, se você lembra, o Px vai valer quanto? O Px vai valer 15 newtons. Tá? Então, isso que você tem que entender. Para colocar um objeto em movimento, eu tenho que fazer mais força, por causa do atrito estático, o coeficiente dele ser maior. Depois que eu rompi esse coeficiente de atrito estático, quando ele entrar em movimento, a força de atrito diminui. Tá? Agora, o que acontece? A força de atrito é 7,4. A força peso, ela não muda, porque depende da força da gravidade. Então, ela não vai mudar. Então, é quanto? 15. Então, essa força Px é maior que a força de atrito. Aí, o corpo, o que vai acontecer com ele? Vai descer. Tá? E se eu quisesse fazer aqui, ó, eu poderia mudar a brincadeira. Não foi pedido, tá, gente? Acabou o exercício. Mas você vai ficar aí porque você quer aprender. Força resultante é a somatória de todas as forças, não é isso? Opa, eu sei disso, mano. Beleza, é a soma de todas as forças. No caso, a força resultante aqui seria a força Px menos a força de atrito. Marcos, você acabou de falar que é somar. Mas eu estou considerando que para cá, tá, senhores? Onde está o movimento é positivo, então para cá é o quê? Negativo, ok? Negativo, então menos com mais dá menos. Então seria aqui, ó, força resultante é igual a quanto? 15 menos 7,74. Força resultante seria de 7,26 newtons. Essa seria a minha força, o quê? Resultante. Se ele quisesse calcular a aceleração, daria para calcular a aceleração? Daria para calcular a aceleração, porque força é massa vezes a aceleração. Mas eu não tenho a massa. Lógico que você tem. Se o peso vale 30 e peso é massa vezes a gravidade, que é 10, então eu posso concluir que minha massa vale quanto? 3 quilogramas, porque 3 vezes 10 dá quanto? Dá 30. Daria para calcular a força? A aceleração? Daria. Era só pegar a massa vezes quem? A aceleração. Força resultante seria quanto? 7,26. A massa seria quanto? 3. A aceleração. Esse 3 estaria multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Quem chegou até aqui, faz a conta e põe o valor no comentário. Deixa eu ver se você vai dar conta de achar a aceleração. Lembrando que a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Beleza, senhores? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, tá? De deixar seu comentário. Fica com Deus. Fui.